Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra, olha, realmente única. A fonte para nossa análise de hoje é um livro que se apresenta não como ficção, mas sim como um relato direto do que acontece depois da morte. Vamos explorar juntos as páginas de Cartas de uma Morta. E para começar, essa citação da própria narradora do livro. É um paradoxo e tanto, não é? A morte como um grande bem. Essa perspectiva, no mínimo intrigante, já dá o tom de mistério e descoberta que a gente vai desvendar aqui. Tá, mas de onde vem uma visão tão diferente sobre a morte? Para a gente entender a história, primeiro a gente precisa saber da sua origem. O ponto central aqui, o que faz essa obra ser o que ela é que ela se apresenta como uma comunicação mediúnica. O médium Chico Xavier, um dos mais conhecidos do Brasil, teria psicografado as cartas. Ou seja, ele transcreveu mensagens recebidas do plano espiritual e de quem? Da própria mãe dele, Maria João de Deus. Então, a proposta do livro não é ser uma ficção, de jeito nenhum. É para ser lido como um testemunho da jornada dela depois da morte. E essa jornada começa na parte mais visceral, mais humana da história. A experiência pessoal de morrer, descrita pela própria Maria. É um relato muito íntimo e bem comovente. O processo, segundo ela, não começa de forma pacífica. Começa, na verdade, com um mergulho numa confusão total. Ela descreve essa sensação de estar num pesadelo, onde a realidade que ela conhecia começa, aos poucos, a se desfazer. A mente, no relato dela, entra em um caos absoluto. Imagina só, perder totalmente o controle, uma desordem interna gigante, enquanto o corpo físico vai se desligando da sua vontade. E aqui vem o verdadeiro tormento. Ela se percebe viva, consciente, mas completamente incapaz de se comunicar com as pessoas que ela ama e que estão ali, ao redor dela. É a sensação de ser uma prisioneira no próprio corpo inerte. Esse é o grito dela, um grito silencioso, desesperado. Um clamor que captura toda a essência daquela agonia, daquela confusão inicial. A certeza de que eu estou viva, enquanto todo mundo em volta já lamentava sua morte. O livro resume essa transição em 3 estágios bem claros. Primeiro, a agonia da luta do corpo. Depois, um desligamento, quase como um sonho, onde ela assiste a tudo como se estivesse de fora. E por fim, o choque da compreensão. Ah, eu morrera. Bom, superada essa travessia, a narrativa muda de tom. A agonia dá lugar à descoberta, à medida que a Maria chega e começa a ser orientada nesse novo mundo espiritual. Para a gente poder entender o que vem pela frente, é preciso pegar este conceito aqui que é chave na cosmologia espírita, a erraticidade. Mas o que é isso? Não é um limbo, não é um vazio, nada disso. É um estado ativo, sabe? Uma espécie de intervalo entre uma vida e outra, um tempo para aprendizado e recuperação. Logo que chega, Maria é recebida por um mentor espiritual que basicamente explode a visão de mundo que ela tinha. Ela aprende que a vida é universal, que a Terra é só uma de incontáveis moradas e que a nossa verdadeira casa é o infinito. E então, no meio de toda essa desorientação de um mundo novo, vem o clímax emocional da chegada dela, o reencontro com a sua própria mãe. Esse momento é descrito como a maior das consolações, uma alegria que simplesmente apaga toda a dor da transição. Com a Maria agora mais orientada, a narrativa se expande. A gente sai um pouco da experiência pessoal dela para explorar a estrutura e as leis da realidade que ela agora habita. E aqui a gente entra numa das ideias mais fascinantes do livro, o princípio que governa esse novo mundo. O pensamento não é só uma atividade interna, ele é uma força criadora que molda ativamente a realidade externa. E esse princípio explica como os diferentes reinos espirituais se formam. Eles não são lugares geográficos, mas estados de consciência criados pela coletividade dos pensamentos. Os reinos de sofrimento são o reflexo de mentes presas ao egoísmo, enquanto os reinos de luz são construídos pelo amor e pela busca do conhecimento. Para dar um exemplo concreto, o livro descreve uma viagem a Saturno, que é apresentado como um mundo de grande avanço espiritual. Tenta imaginar um sol azulado, seres que se comunicam abertamente com outros planos e onde não existe conflito entre ciência e fé, porque a morte é vista como uma simples mudança. E olha só que detalhe curioso para tornar essa descrição mais palpável. Um dia em Saturno, segundo o relato, dura o equivalente a apenas 10 das nossas horas. Um pequeno fato que ajuda a gente a construir a imagem de um mundo completamente diferente do nosso.
Toda essa exploração de novos mundos, de novas leis, leva a uma questão central. A experiência de Maria conduz a uma conclusão sobre o propósito maior de toda a existência. Essa citação resume a lei fundamental que, segundo o livro, governa toda a criação. O amor não é visto apenas como um sentimento, mas como a força cósmica que sustenta o universo e que possibilita toda a cura e todo o progresso. Se a gente fosse resumir toda a jornada da Maria nos seus pontos mais cruciais, seriam esses 3. A vida continua, o nosso pensamento molda a nossa realidade e o amor é o caminho para a evolução. Simples assim. A conclusão da obra não é de descanso eterno, mas de trabalho contínuo. A experiência no além-túmulo leva a uma missão: ajudar no progresso espiritual de quem ainda está na Terra. E essa é a mensagem central. A vida, seja aqui ou no além, é vista como uma jornada sem fim de aperfeiçoamento e de ajuda mútua. O objetivo final é sempre evoluir e servir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Independentemente da crença de cada um, a ideia central do livro traz um pensamento muito poderoso. Se os nossos pensamentos têm mesmo esse poder de criar mundos, que realidade a gente está construindo para nós mesmos agora?